Paz e graça, povo de Deus. Estamos iniciando hoje mais um episódio do Pode Vir e hoje está super especial. Já eu vou apresentar esse convidado que vocês já devem conhecer, né? Ver o rostinho dele aqui pelo Pode Vir. Mas antes de tudo, vamos começar esse momento, né? Lendo um versículo e orando para entregar esse momento nas mãos do Senhor. E o versículo de hoje é o seguinte, o que tem lá em Colossenses 3:23. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, se você estiver aí na sua casa assistindo, feche os seus olhos para estar orando com a gente, e entregando esse momento também diante do Senhor, para que Ele possa falar profundamente ao seu coração. Senhor, meu Deus, Pai, nós te entregamos esse momento, nós te entregamos tudo que nós iremos falar aqui nesse podcast, Senhor, que a Tua palavra ela possa ser o centro de todas as coisas, Pai, que essa conversa ela não fique apenas entre mim e o convidado, mas que ela possa levar a palavra de Deus para todas as pessoas que estiverem ouvindo, Pai, do outro lado da tela. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus, amém. E, gente, hoje nós estamos com um convidado super especial, que ele continuou do meu lado, né? Não como apresentador, mas agora como convidado, que é o diácono Ted Salles. Seja muito bem-vindo, Ted. Obrigado, Bia. Ele nervoso estar aqui desse lado, sabe? Que ele, além de apresentador do Pode Vir, ele também é diretor criativo do Pode Vir, ator, diretor e escritor de teatro, admirador da cultura nerd, cinema e cultura pop sobre a perspectiva cristã. Então, olha tudo que o Ted é, né, gente? Essa mente brilhante aí por trás das câmeras de todo o criativo do Pode Vir é o Ted. Seja muito bem-vindo, viu, Ted? Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui. A gente fica nervoso. Eu achei que a gente ficava mais nervoso aí, mas acho que fica mais nervoso Eu aqui. Eu acredito. E estamos aí, né, para suprir as necessidades aí. Eu fico muito honrado de ter recebido esse convite e também para falar de uma área que eu gosto muito, né, que é a parte cênica do negócio, né, o teatro, cinema, série, tudo que envolve atuação eu gosto. Esse universo nerd também é a cara também. do Ted. E, gente, o tema do episódio de hoje é Quando a Arte Encontra a Fé. E ao longo desse episódio, nós iremos conversar sobre a trajetória nessas artes cênicas, a evolução do teatro cristão, do cinema, das séries, dos podcasts, como uma ferramenta, né, de evangelismo, de comunicar o evangelho para as outras pessoas, e também falar dos desafios de produzir um conteúdo cristão com excelência nas redes sociais hoje em dia. Então, antes de a gente começar, né, na verdade, eu já vou te fazer uma primeira pergunta, Ted. Quero conhecer o Ted mais a fundo, certo? Quem é o Ted Salles, além dos palcos, das câmeras, dos bastidores do Pode Vir? Cara, eu gosto de me definir como um artista que tenta viver a vida para agradar Deus em todas as áreas da minha vida, como filho, como irmão, como esposo, né, como pai. Eu tento ser o melhor de mim todos os dias, né? E acima de tudo eu sou um servo que tem uma missão nesse mundo de servir a Deus, servir o próximo e a comunidade de fé em que eu estou inserido e algumas outras comunidades que a gente é irmão e eu gosto muito de ajudar. Eu herdei isso do meu pai, né? O meu pai ele era de um ministério, mas ajudava todos. E é um exemplo na minha vida e hoje eu sou assim. Amém. Muito bom, Ted. E, Ted, como é que nasceu a tua paixão pelo teatro, pelas artes? Em que momento tu percebeu que Deus ele poderia usar esse teu talento para poder anunciar o evangelho? Cara, foi assim. O meu ingresso nas artes, no teatro, onde eu comecei, tem duas perspectivas. Nos olhos de muitas pessoas, um acidente. Mas hoje eu entendo que era um propósito, né? Eu fazia parte quando... Ó, o pessoal não sabe, mas antes de começar o episódio eu me engasguei. Ainda se eu der uma tossidinha aí, vocês vão perdoando. Quando eu era adolescente para a juventude, o Fundo Cristão para Criança, há muito tempo atrás, ele tinha esse projeto em cada bairro. E eu participava desses projetos como
do grupo jovem, né? Pré-adolescente para o grupo jovem. E aí eles implantaram nesses projetos grupos de teatro e teve audição. Nesse período eu estava tentando aprender a tocar violão, porque era um sonho do meu pai que eu aprendesse a tocar violão. E tinha um irmão que ele pediu para esse irmão tentar me ensinar a tocar violão. E esse irmão estava na luta, porque eu não conseguia aprender a tocar violão. Era uma luta constante. E aí eu fui para essa audição e fiz a audição de teatro, mas por questão de... Tinha que ir, porque fazia parte do grupo. Mas eu fui com desejo, porque eu sempre fui de entrar numa coisa, eu sempre fui muito competitivo comigo mesmo. Né? Hoje não sou mais. Tipo assim, não quero fazer, mas se eu fosse fazer, eu dava o meu melhor. E aí eu fui para a audição e quando saiu o resultado, o profissional que estava lá perguntou se eu não queria aprender a tocar violão. E eu fui reprovado. Então eu saí da audição com essa ideia. Pô, não consigo aprender a tocar violão e não vou conseguir fazer nada de artes. Então eu sou... E aí passou o tempo do nosso grupo, do nosso núcleo, apenas uma pessoa passou na audição. Então não seria implantado um grupo no nosso núcleo, né? Só que a diretora do núcleo, tia Fátima, né, faz tempo que eu não a vejo, um beijo para ela, se por acaso ela vê isso, que foi a grande responsável, foi o instrumento que Deus usou. Talvez ela nem saiba disso. Porque ela depois reuniu todo mundo que foi reprovado e montou um grupo de teatro, né? Que foi o GTARV, né? Grupo Teatro Arte e Vida. E lá foi onde eu comecei os primeiros passos, né? De fazer as oficinas, de aprender a atuar. Eu digo para todo mundo, com essa experiência eu não sou um ator nato, eu sou técnico, eu tive que aprender. Porque se eu fosse nato, eu teria passado no teste. De primeira, não, mas eu tive que aprender. Mas você tinha vontade? Tinha vontade, né? Tanto é que eu passei, eu não tinha tempo ruim para mim. Né? Eu lembro que o meu primeiro desafio, rapidinho para a gente seguir... Não, pode ficar à vontade, a gente tá aqui para conhecer foi uma peça chamada Irmão Stanislau e o Lobo. E o personagem mais difícil era o do Lobo, né? E ficou todo mundo assim, porque eu tinha um grau de dificuldade. Primeiro, precisava mudar a voz, deixar uma voz mais tenebrosa. E segundo, que foi o que nos foi passado logo no briefing da peça, que seria o único personagem que, a partir do terceiro ensaio, já teria que estar com figurino. Porque era um figurino que a pessoa tinha que se adaptar, se mover, porque era um figurino de lobo mesmo. A única parte que ficava de fora era um pedaço do rosto, assim, entendeu? Que ficava dentro da boca do lobo e era quente. Eu acho que eu perdi nesse 2 meses, foram 1 mês e meio de preparação da peça. Eu acho que eu cheguei a perder 5 quilos. 5? Porque... Eita, fica a dica. Quando eu saía do traje do lobo, a minha roupa, o calção e a camisa, ela estava molhada de suor. Aí tu imagina isso 3 vezes por semana durante 2 horas. Loucura, viu? Né? E aí a tia Fátima me ajudou e ela foi quem percebeu que eu gostava muito dos bastidores e me ensinou a dirigir. Então, no período que eu estive no GTAVs, eu aprendi a atuar, a dirigir e a escrever, né? Não escrevi nada só, sempre era em conjunto, ou com ela ou com outro rapaz que já tinha a técnica de escrever, mas eu ajudava na criação do texto, nas ideias. Então foi ali que eu comecei a fazer e eu amei de verdade e me apaixonei. Eu já gostava de cinema, já gostava de assistir séries nesse período, não com a frequência que eu tenho hoje, até porque era mais difícil. Mas assim surgiu, né? E como que eu trouxe isso para a igreja? Nesse período que eu estava no GTA, eu estava afastado da igreja. Né? Eu tive um tempo. Era da adolescência? Era. Na adolescência eu tive eu acho que eu tinha 14 anos. Foi um período que eu me afastei da igreja, 14 para 15, 16 anos. Estava saindo da adolescência para entrar na juventude. E eu passei um tempo de, eu acho que foi 2 anos no grupo, né? Quando eu saí, 6 meses depois o grupo findou, por não ter tido uma renovação, né? E N outros motivos que não convém, né?
do secularismo, porque é uma coisa, só abrindo um parênteses, no secular é uma briga muito grande, porque você quer fazer o protagonista, você quer estar em destaque, você quer crescer, e você vai sendo educado a almejar coisas grandes, né? Então, e aí eu volto para a igreja, mas eu já tinha saído. Deus é muito bom, ele sabe planejar as coisas. Eu já tinha saído do grupo, né? Eu já tinha saído do grupo. E quando eu saio, eu acho que num período de 2 eu volto para a igreja. 2 meses eu volto para a igreja. E quando eu chego na igreja, tinha uma galera que tinha um grupo de teatro lá na igreja, tentando um espaço, tentando fazer alguma coisa. E era como eram os grupos de teatros antigamente, de igreja. Grupo de teatro de igreja antigamente era assim. Você ia fazer na cara e na coragem, não tinha oficina, não tinha técnica, não tinha nada, era só vontade de servir ao Senhor, e sem falar que era uma época que o teatro na igreja, ele era muito criminalizado. Criminalizado, assim, as pessoas julgavam. E outra, tinha os tabus, né? Uhum. Tipo, você tinha que fazer um bebo, mas o bebo não podia estar bebo. Né? Eu lembro que a primeira peça que eu assisti desse grupo, os meninos entravam com a identificação dos seus personagens escrito. Porque o bebo, ele falava normal. Né? A prostituta, ela se vestia como uma crente. Então, assim, tinha só o nome, prostituta, bêbado, porque eles não podiam fazer um bebo de verdade. A prostituta não podia parecer uma prostituta. E aí eu chego nesse ambiente de teatro sem teatro, né? E aí eu falei, eu fiz teatro, gente, 2 anos, vamos mudar o negócio. Aí a gente começou a fazer a oficina, batizamos um grupo, né, que era os Cadetes de Cristo, começamos a fazer peça. Aí foi quando eu comecei a escrever para a igreja, né? Não, vamos começar a fazer. E eu fui me adequando a esse sistema de tentar fazer o personagem sem ser o personagem, porque era muito complicado. Eu acredito que, eu falo isso para muita gente, que o Giovanni Si foi uma resposta de oração para os grupos de teatro das igrejas, porque depois o teatro na igreja, ele é dividido, de verdade mesmo. Antes do Jardim do Inimigo e depois do Jardim do Inimigo. Porque o Jardim do Inimigo gerou um boom, todo mundo gostou, os pastores começaram a levar para as igrejas, e o texto era muito pesado, o texto era muito aberto, e aí começou as pessoas a entenderem que aquilo era arte, né? Então, eu venho desse tempo, né? Hoje, eu não vou dizer que é mais fácil, né, fazer teatro, eu vou dizer que é mais tranquilo, né? A dificuldade continua a mesma, né? Mas é mais tranquilo. Você não tem o fogo amigo que eu enfrentei, né? Mas é bem mais tranquilo. É assim que eu comecei e me apaixonei, mas a minha maior escola, né, e eu quero deixar, a minha maior escola, o meu maior professor, o meu maior incentivador, né, chama-se Arnaldo Cacau, Pastor Cacau. Porque quando eu assumi o teatro da Gileade Parangaba, a igreja que a gente está agora, o Raiz de Davi, eu saí de um tempo de censura, né, que eu nunca esqueço disso. Todos os meus textos, na igreja que eu fiz parte, e lá eu era muito bem tratado, graças a Deus, mas todos os meus textos passavam, antes de começar o ensaio, o pastor lia. E aí ele dizia, não pode ser assim, tem que mudar isso, essa fala não. E quando eu cheguei na Gileade, que eu assumi o teatro, a minha primeira peça escrita, que eu levei para o pastor Arnaldo, para ele, cheguei aqui, e ele perguntou o que é isso. Eu disse, é o texto da peça. Ele, para que você está me dando se eu não estou no teatro? Aí eu disse, não, pastor, é para o senhor ler, ver o que tem de errado e o que precisa mudar. Aí ele disse, não, eu quero só assistir. Porque se eu ficar corrigindo os seus textos, você nunca vai aprender com os seus erros. Você precisa errar para poder aprender. Então, quando eu apresentava uma peça,
ele terminava, ele me chamava, ó, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. E dizia o porquê, com uma ótica cristã. Ele nunca reclamou do personagem, ele reclamava do texto, ele reclamava da cena, poderia ser... Né? Tanto é que tem uma peça que eu fiz, A Voz do Brasil, que era um dos textos mais pesados que eu escrevi. E eu pensei que eu ia levar um puxão de orelha, mas ele não, ele chegou e disse assim, desse eu gostei. E ele foi o meu maior incentivador. E assim eu comecei com teatro e foi por aí. Glória a Deus. E antes de ir para a próxima pergunta, me diz uma coisa, Ted, tu gostava mais de atuar ou de escrever? É a pergunta mais fácil. Eu nunca gostei de atuar. Nunca? Não. Assim, eu gostei quando eu só atuava. Né? Quando eu comecei a dirigir e a escrever, eu amei, sabe? Eu achei que era muito... Eu me apaixonei mais por estar por trás dos bastidores, de dirigir. Eu gosto muito de dirigir, eu gosto muito de escrever. Entendeu? Tanto é que quando o Raiz de Davi estava com um grande número de pessoas, as pessoas reclamavam muito porque eu era o líder, mas eu era o que menos atuava. Né? E também me levou a isso, porque teve um ano aqui na igreja que em um ano nós fizemos a apresentação de 15 peças autorais. Dessas 15 peças, 13 foram escritas por mim. Então eu não tinha tempo, porque a gente tinha um culto temático todo mês. Então quando eu terminava de escrever uma peça, que começava eu já tinha que escrever outra. Então era muito raro eu aparecer, porque eu não tinha como parar para estar ensaiando uma peça, porque eu precisava estar escrevendo outra. Sim. Né? Aí nesse intervalo eu participei de 3 peças. E uma delas, que foi de uma peça de Natal, eu só participei de um ensaio, adoeci, e não podia vir para a igreja para ensaiar. Eu passei um mês sem vir para a igreja, que eu tive uma crise muito forte de labirintite e eu não podia sair de casa. Eu saí do trabalho para me tratar durante um mês e aí eu só participei de um ensaio. E o pessoal continua ensaiando E o pessoal ensaiaram porque eles não abriram mão que eu fizesse o personagem, porque eu estava há exatamente 10 meses sem fazer nenhuma peça. Só ou eu dirigia ou eu só estava escrevendo. Então eu gosto mais de escrever. Eu amo escrever. Que coisa boa, Ted. Então, assim, a gente já sabe que você atuou como diretor, como ator, escritor de várias peças teatrais. E eu queria saber qual o projeto mais marcou a tua vida e o que Deus falou ao teu coração através desse projeto. Cara, essa era uma pergunta que me faziam muito, né? Qual projeto você mais gostou? E eu sempre respondia da seguinte forma, né? O projeto que eu mais gostei é aquele que eu ainda vou fazer. Isso na maturidade que eu tinha anteriormente. Hoje, né, nos meus 50 anos, aí, mais de 30 trabalhando com teatro, eu tenho uma visão diferente. Né? E hoje eu consigo escolher um desses projetos justamente nessa ótica que você me perguntou. Porque hoje eu entendo que o projeto que me marcou não é aquele que foi a melhor peça. É aquele que mais mexeu comigo no processo. Né? E existe dois. Um que mexeu comigo no processo e um que me veio à memória há uns poucos dias. E esse eu deixo o segundo. Eu estava no chá de fralda da Brenda, né, vocês conhecem, e tem um projeto que eu escrevi que chamava Crianças. Eu não sei se foi a primeira vez, mas pela dificuldade foi a primeira vez que eu vi a Brenda criança. Na peça ela cantava junto com a mãe dela. E quando eu estava no chá de fralda, que a gente teve a pergunta lá do que a Sofia ia ser, não sei o quê, e me veio isso à memória. Eu disse, cara, talvez um texto meu, um projeto meu tenha marcado 3 gerações. A Brenda cantou com a mãe,
e eu comecei a imaginar um projeto da Brenda cantando com a Sofia. Entendeu? Então, cara, me deu uma alegria muito grande. E o segundo que eu boto, cara, foi o projeto que mais mexeu comigo, foi Daniel. Que foi o projeto de uma das peças da Conferência de Jovens, né? Pelo desafio que foi trabalhar com pessoas de várias igrejas. Eu já tinha feito isso, mas dessa vez veio um presente de Deus para mim, que foi o Gabrielzinho. Eu né? lembro dessa peça. Foi Que ele é autista e o processo, eu fico todo arrupiado. O processo de trabalhar com ele foi assim tremendo, de ver uma pessoa que muitas das vezes a gente acha que é limitada, sabe? E eu me apaixonei por ele, de verdade. E o desafio, porque quando me fizeram o desafio, né, foi até a presbítera Cleide, quer trabalhar com um menino que é autista? É uma criança, eu disse, manda. Mas eu criei todo um projeto, assim, os pais vão vir, aí vão ficar aqui, vão me orientar, e já no primeiro dia os pais vieram, entregaram o menino e foram embora. Aí meu Deus! Mas assim, eu aprendi muito com ele, de ver uma pessoa que para muitos é limitado e para mim ele se tornou uma pessoa normal, sabe? Tanto que tem um projeto que eu estou devendo para os meninos, né, que é Os Três Porquinhos, e quem sabe saia do papel aí brevemente. E o Gabriel está nesse projeto, sabe? Eu tenho um desejo de trabalhar com ele de novo. Então hoje, esse é o projeto que eu disse, esse marcou minha vida, tanto pelo texto, que é muito profundo, tanto como toda a estrutura do projeto, e principalmente porque eu tive o prazer de trabalhar com o Gabriel. Que massa, eu lembro muito desse projeto. E se alguém tiver interessado, eu acho que se você procurar lá, tá no nosso culto da conferência dos jovens, no domingo do nosso culto, a gente apresentou aqui na igreja e foi transmitido ao vivo e está gravado no canal da igreja. Você procurar lá, você acha. Gente, antes da gente ir para o nosso próximo bloco de perguntas, eu queria falar aqui para vocês que nós temos redes sociais, tá? Então, podem estar lá, coloquem lá, @gileadparangaba, que vocês vão acompanhar todos os nossos cultos. Nós temos cultos na terça-feira, às 19h30. Nós temos PGs que acontecem em algumas casas dos irmãos aqui da igreja. E na última quinta-feira do mês acontece o encontrão aqui na igreja. Então, você é muito bem-vindo. Na sexta-feira, a gente tem... tem o que na sexta? Na sexta... não, tinha um Aviva, agora está na quinta, né? Tá na quinta. Alguns sábados nós temos vigília e no domingo nós temos o nosso culto de celebração às 18 horas. Então, se você estiver procurando uma igreja, então fala com a gente no Instagram, que com certeza a gente vai conseguir te orientar, te mandar o endereço e aí você vem nos conhecer. Também nós temos um convite para você acompanhar os próximos episódios. Então, vocês vão estar acompanhando tanto no Instagram da Gilead Parangaba quanto no do Pode Vir, que a gente vai estar colocando lá no Instagram da Gilead outro Instagram para vocês seguirem, que a gente vai estar postando mais informações só do podcast, com alguns takes que a gente vai gravando aqui, coisas para vocês compartilharem nos seus Instagrams, para outras pessoas. Então, não deixe de compartilhar para uma pessoa que precisa ouvir isso. Talvez é um jovem que precisa falar, né, e ouvir sobre o teatro, para que ele possa servir mais na igreja, para que ele possa ter uma desenvoltura melhor, né, Ted? Então, com certeza, eu acredito que esse episódio ele vai falar profundamente com alguém. Então, compartilha esse vídeo aqui para o máximo de pessoas possíveis, no Instagram, no WhatsApp, para que outras pessoas também possam assistir esse episódio, tá certo? E agora, vamos lá para o nosso segundo bloco, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte do teatro e da igreja. Então, vamos lá, Ted. Durante muitos anos, existia um certo preconceito em relação às artes dentro da igreja. Até mesmo você falou que isso acontecia antes, né? Lá no início, quando você começou, então, tinha muito esse receio. Então, como é que você enxerga a evolução do teatro cristão ao longo desses anos, da época que você iniciou até hoje? Rapaz, foi muito grande e muito benéfica. O melhor é isso. O melhor é que o teatro dentro da igreja, ele cresceu e, como eu falei, né, tem a divisão histórica antes e depois Jardim do Inimigo, e a gente foi conhecendo as obras do Giovanni Si, a própria CNC começou a dar cursos, né, o pessoal ia lá, passava de 15 dias,
né? Eu nunca tive o prazer, vontade eu tinha, mas nunca dava certo, né? Eu fiz alguns workshops com o pessoal do Giovannici aqui em Fortaleza. Quando eles vinham para cá, eles sempre tiravam dias para fazer workshop e oficinas, e eu sempre que podia eu estava participando, e foi crescendo. E por que eu digo que benéfico? Porque as pessoas começaram a se especializar nas técnicas, mas também entenderam que precisavam se aprofundar na palavra, né? E dessa leva hoje nós temos muitos grupos de teatros de igreja que são bons. Uns que trabalham dentro das suas comunidades de uma forma muito eficaz, e outros que conseguiram já romper a barreira das suas comunidades para ir além, né? Eu conheço um grupo que é inclusive da minha ex-igreja, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, que é a CIA de Teatro Resgate. Além do teatro, eles têm um trabalho comunitário muito lindo, né? Então, assim, tem também agora uma galerinha que eu acompanho de perto, que é o pessoal do Baruque, que é da CN Maraponga, né? Inclusive, quando eles foram implantar, a gente conversou, trocou ideia, eu fui tipo um padrinho lá para eles, dando algumas oficinas e conversando com a liderança. Então, hoje, o teatro ele já saiu da censura, né? E hoje você consegue fazer uma personagem como ela deve ser, né? Se o cara tá bêbado, ele vai falar como bêbado, ele vai agir como um bêbado. E a igreja já entendeu que isso é apenas artes usada para o reino. Então hoje a evolução muito, muito, muito boa. E eu fico feliz com isso, de poder estar vendo isso, né? Muito bom. E Ted, você é um grande admirador, né, desse mundo nerd, dessa cultura pop. Como um cristão, como consumir filmes, séries, podcasts, outras produções com discernimento sem perder os princípios bíblicos? Cara, é simples. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Fazer tipo uma analogia. O diabo, ele não vai te tentar naquilo que você não vai cair. Por exemplo, a Bia, ela não gosta de sorvete de morango. Ela odeia sorvete de morango. Então, o diabo nunca vai usar o sorvete de morango para te tentar. Certo? E quando você vai começar a consumir qualquer tipo de conteúdo, a palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Mas a gente precisa entender uma coisa. O meu espírito, eu sou fraco para quê? O que eu sou fraco? Por exemplo, eu aboli da minha categorias de filmes de terror. E olha que eu gostava, né? Mas quando eu comecei a entender algumas coisas, eu tenho que entender aquilo que me prejudica. E eu entendi que filme de terror me prejudicava. Por quê? Eu comecei a me vinham alguns questionamentos, né? Se existe lobisomem, por que Deus deixou isso acontecer? Você está entendendo? E às vezes são questionamentos bobos. O que eu estou querendo dizer? Você precisa entender até onde você pode ir. Se você vê algum tipo de conteúdo te faz pensar coisas erradas, te faz pecar, então você vai ter que abolir isso. Porque é muito do que vai te fazer bem e o que vai te fazer mal. Né? Por exemplo, se eu assistir um filme de ação, quando termina esse filme, eu fico com vontade de matar as pessoas. Eu sei que é uma comparação meio tosca, mas é isso que você tem que analisar. Isso me faz bem quando eu vejo? Né? Porque se te faz mal, se você fica pensativo, se você fica deprimido, se você fica, sei lá, então não vê, não é bom para você. Então, todo tipo de arte que você consome, você precisa entender isso. Por isso que eu falei, o teatro se aprofundou na palavra. E a gente, como espectadores, temos que nos aprofundar na palavra. Eu vou dar um exemplo que aconteceu naturalmente comigo e a minha esposa. Né? Eu sou nerd, então
Sempre que sai um filme de nerd, eu vou assistir. E levo a minha esposa a tiracolo. E sempre que a gente sai do cinema, a gente sempre consegue trazer uma reflexão da Bíblia para isso. Né? Quando a gente vai conversar, a gente não conversa só sobre o filme. Tem algo que nos chama a atenção que é levado para a Bíblia. E o que foi mais latente nessas nossas conversas foi quando a gente assistiu Mulher Maravilha em 1989. Porque normalmente a gente sai do cinema falando do filme, aí quando a gente chega em casa, que o espírito está acalmado, aí, aquilo ali, a gente pode linkar com aquilo, entendeu? Só que o Mulher Maravilha 1989, não, a gente já saiu do cinema com esse pensamento. Porque o filme fala do sacrifício do que você precisa abrir mão para ter algumas coisas. E às vezes você está querendo coisas que só te prejudicam. E você está perdendo coisas que são importantes, mas só pelo desejo de ter aquilo, você não entende que você está perdendo algo que é mais importante para você por conta de um desejo. O filme fala muito sobre isso, o que eu desejo cegamente. Né? Então a gente conseguiu ver, cara, isso tem tudo a ver com o que o diabo faz com a gente, pegar os nossos desejos e oferecer para nós esses desejos que muito aos nossos olhos são bons e às vezes pode ser coisa boa, mas está sendo entregue de uma forma errada e o nosso desejo cega, entendeu? Então assim, você precisa entender o que você está vendo, né? Escolher, eu gosto disso, mas por que você gosta disso? Cara, isso vai impedir o teu crescimento espiritual? Não vai. Então, assista, analise e entenda. É como eu disse, eu escolho aquilo que eu estou vendo. Por mais que eu seja eclético, os meus conteúdos eles são seletivos. Né? Tu tem que assistir série tal. Cara, eu vou assistir uma série. Por mais que ela tenha um bom argumento, mas tem muita cena de nudez, tem muita coisa que não é... não. Eu vou entrar ali e ver o resumo da série e acabou. Porque você tem que entender isso. Tá entendendo? Tem uma série que é muito boa, mas é uma série que tem muita coisa que não é... que vai te fazer pecar. Não vê. Mas todo mundo tá falando. Você não é todo mundo. Esquece. Esquece, vê o que é bom, cara. Tem muita coisa boa que você tem que dar para ver e hoje mais ainda, graças a Deus. Né? Sim. E outra coisa, até fora dos filmes e das séries, tudo que a gente for ver, a gente precisa olhar, observar e reter o que é bom e o que não é bom, a gente joga fora. A gente precisa ter esse discernimento também, principalmente nas redes sociais hoje em dia. Exatamente. Porque você tem aqui o Instagram, você segue determinadas páginas, perfis, mas não só aparece para você aquilo que você segue. Então, o que vai aparecer para você talvez não te convém. Não é cristão, algo do tipo, mas olhe para aquilo ali, retenha o que é bom e o que não é bom, que entre no ouvido e saia no outro. É bíblico, né? Reter o que é bom e esse filtro todo cristão tem que ter, para tudo. Verdade. E outra coisa, Ted, hoje os podcasts, né, assim como pode ver, eles tá sendo uma ferramenta muito importante dentro da igreja e também fora da igreja, né, para levar a palavra. Eu queria saber qual o papel desse formato na expansão do reino de Deus, no formato do episódio. Cara, é assim, vamos lá. O podcast, ele é uma ferramenta, por quê? E a importância e por que ela tem um alcance diferenciado. Você assiste, tentar falar aqui de um jeito que as pessoas entendam. Você assiste uma pregação, você assiste um louvor, você assiste um estudo, né, através das redes sociais. Cara, no podcast, por ser uma conversa, sempre sai aquela pergunta que você gostaria de fazer. Sempre tem aquilo que você pensou em casa, né? E por ser uma conversa mais descontraída, você consegue se aprofundar de tal maneira que você consegue exemplificar as coisas para os ouvintes, né? Isso se você, para quem gosta de podcast que nem eu, você sempre tem essa sensação de
que você está participando desse bate-papo e você consegue falar mais abertamente, né? Eu acho que isso é a maior diferencial dos podcasts, é porque você ali você se sente à vontade para falar. Tem assuntos que são complicados de se tratar nas redes sociais, mas dentro de um podcast ele se torna mais agradável, mais inteligível, porque é uma coisa feita descontraída, onde talvez muitas coisas pesadas ficam um pouco mais leve. Por exemplo, pegando exemplo básico do que eu já participei em podcast, né, aqui no Pode Vir. Quando chegou o nosso primeiro episódio para falar sobre o câncer na próstata, eu fiquei muito preocupado. Eu disse, cara, como é que a gente vai tratar esse assunto no podcast? Né? A gente vai separar as perguntas, a gente vai constranger a pessoa, o que é que a gente não pode falar. E quando a conversa começa, você vê que você pode falar de tudo, né? Que você não vai ser mal interpretado. No podcast você pode mostrar a sua falta de conhecimento naquele assunto, sem problema nenhum. Ó, eu não entendo nada disso, então se eu fizer alguma pergunta idiota ou alguma pergunta que na grande maioria seja besta, me perdoe. Porque tem muita gente que é assim, quando é uma coisa formal, você tem que ter essa preocupação. Eu não posso perguntar isso porque vão dizer que eu não conheço o assunto. Né? Eu acho que o mais legal do podcast é isso. Nós, né, como eu sou um dos âncoras, um dos apresentadores, a gente não precisa dominar o assunto. A gente é leigo igual como uma pessoa que está em casa. E isso gera uma proximidade do público. E eu acho que por isso esse formato ele tem sido muito eficaz por conta disso. Por conta da maneira descontraída que ele acontece. E é verdade, porque fica mais informal, né? Você assiste é como se estivesse ouvindo só um bate-papo, como se você também estivesse fazendo parte daquilo ali. É verdade. E, gente, antes da gente ir para o nosso terceiro e último bloco de perguntas, já acredita? Passa rápido demais. Passa muito rápido. Eu fui olhar aqui a hora, a gente já está conversando há um tempão, mas nem percebe, né? Então, eu queria mais uma vez te lembrar das nossas redes sociais, @GileadParangaba. Vou te lembrar aqui das nossas programações semanais. Terça-feira, às 19h30, nós temos culto de doutrina. Então, é um culto muito bom se você quer se aprofundar de fato na palavra. Nas quintas-feiras, nós temos os PGs, que acontecem às 19h30 também. Ele acontece nas casas de alguns irmãos aqui próximo, né, no bairro. Do de jovens acontece na igreja. Então, se você é jovem, já vem para cá às 19h30. Toda quinta-feira pode vir, que nós estaremos aqui. Domingo nós temos às 17 horas escola bíblica e às 18 horas o culto de ensino, né? Na verdade, um culto de celebração. Então, guarda aí essas informações, segue a gente nas redes sociais, a gente sempre está postando, também vamos estar postando sobre o Pode Vir, então compartilha com o máximo de pessoas possíveis, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. E agora eu queria fazer um agradecimento super especial a pessoas que fazem parte do nosso Pode Vir, mas que não aparecem aqui, que são os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, que desde o início, né, do podcast, eles estiveram com a gente, nos abençoando, e através deles, dessa oferta que cada um deu, nós conseguimos fazer grandes coisas aqui no nosso estúdio, na nossa igreja. Nós já promovemos ações sociais que ajudaram pessoas da comunidade. Nós fizemos workshop de evangelismo aqui na igreja, que foi uma bênção. Então, isso e coisas internas do Pode Vir que nós precisamos para manter a nossa estrutura. Então, esses apoiadores, esses patrocinadores e colaboradores, eles nos ajudaram bastante. Então, meu grande obrigada a vocês, porque realmente vocês fazem parte desse podcast, tanto quanto a gente, que está aqui com a nossa cara, né? Mostrando aqui todas as sextas-feiras para vocês. Mas eles são parte muito importante disso. Então, muito obrigada. Você que é patrocinador, colaborador e apoiador sabe muito bem disso. E nós continuamos contando com você, tá? Então, se você quiser fazer parte do nosso time de colaboradores e patrocinadores, só mandar uma mensagem lá no direct da igreja, que a nossa mídia ela vai lá conversar com você e passar para as pessoas responsáveis para a gente ter essa troca, né? Fazer essa parceria, tá bom? E agora, indo para o nosso último bloco de perguntas, né, Ted? Vamos lá.
Agora eu queria falar, como você é o diretor-geral, né, e criativo do Pode Vir, eu queria falar dessa parte do Pode Vir, do podcast em si. Como nasceu a ideia de criar o Pode Vir? Cara, a ideia de criar o Pode Vir foi do nosso querido amado presbítero Vilauber, né, que agora, por um chamado de Deus, não está mais na equipe, né? Ele era um dos membros da diretoria do Pode Vir, ele está em Portugal. Um abraço para o Vilauber e para a Viviane, que eram os nossos diretores, né, máximos do podcast. E, cara, ele surgiu de uma conversa, de um projeto que mudou totalmente. O Vilauber chegou para mim um dia e disse assim: Ted, eu queria fazer um podcast. Aí eu já era o viciado dos podcasts, né? Na verdade, assim, para deixar bem claro, né, nós entendemos que o que nós fazemos é videocast. Mas como no Brasil popularizou-se como podcast, o Vilauber chegou para mim: Ted, eu quero fazer na rádio um podcast, porque antigamente o podcast eram em rádios, né? Era só áudio. E aí ele disse: eu queria fazer um podcast, eu queria saber como é que a gente monta uma rádio da igreja, um web rádio para a gente ter o nosso podcast, para sair nessa web rádio esse podcast. Aí eu disse assim: Vilauber, é muito trabalho fazer isso, como a gente não tem ainda uma rádio, né? Então a gente tem uma ferramenta mais prática, que é o YouTube, e a gente pode fazer o podcast como a galera está fazendo, o videocast. A gente vai ter uma dor de cabeça de montar um estúdio, de conseguir equipamento, mas pelo menos não precisa montar uma web rádio, que a gente vai precisar de equipamento, pegar um domínio, criar uma estrutura, ter uma programação, porque não pode ter uma web rádio para aparecer um podcast e depois a web tá lá sem nada. E aí ele topou, né? E a gente tentou, tem aqui o episódio teste, né? Que foi assim um desastre. Um desastre assim, pra gente tava beleza, mas choveu, a internet ficou ruim, ficou travando. E aí teve um recesso de Deus para trabalhar a minha vida, trabalhar a vida do Vilauber, para mandar pessoas para se juntar ao projeto. E aí hoje nós estamos aí, com muitas dificuldades, né? Que é uma coisa que tem, mas graças a Deus é um projeto que não morreu nos nossos corações, né? Que contagiou toda uma igreja, toda uma equipe. E nós estamos aí entrando para o 3º ano, graças a Deus. Nossa, 3 anos? 3 anos, a gente... 3 Passa anos muito rápido. aí e melhorando, né? Graças a Deus, melhorando. E surgiu na mente do Vilauber. Deus foi moldando para chegar onde chegamos hoje, né? Muito bom, estamos 3 anos, né? 3 anos, esse é o 3º ano do Pode Vir. Passado, viu? Eu tô há 3 anos se apresentando, não tô nem acreditando. Exatamente, Bia. Ted, a gente está passando por um novo formato, né, no Pode Vir, uma nova fase. E o que foi que motivou essa mudança e quais os nossos planos para o futuro? Bia, o que motivou a essa mudança, né? Porque assim, a gente passou um período de recesso maior do que o que nós costumamos fazer. Nos 2 primeiros anos, né, nas passagens do 1º para o 2º ano, a gente fez episódio até dezembro e voltamos depois do carnaval, né? Finalzinho de fevereiro. Nesse 3º ano a gente fez o episódio até dezembro, né? E voltamos agora em agosto, certo? E nós tivemos alguns pontos que nos pegou de surpresa, né? A viagem do Vilauber e da Viviane, né? Então a gente teve todo um processo de transição, né, do nosso novo diretor executivo, a pessoa que ao lado do pastor vai tomar as decisões, né? A gente precisava que Deus enviasse essa pessoa, né? Não podia ser eu, né? Cogitaram o meu nome, mas foi justamente num período. Ó como que as coisas são. Eu ia sair do Pode Vir, né? Eu tinha conversado com o pastor, já no meu caso já era problema de saúde, por conta que eu estava, graças a Deus já estou bem melhor, eu estava com a minha mente tranquila, mas o meu corpo cansado e eu precisava descansar. Então, por orientação médica, eu tinha que diminuir o máximo
de atividades que eu fazia, né? Eu não podia parar de trabalhar, porque eu tenho uma família para sustentar, né? E aí, orando com muita dor, sentei com o pastor e já estava tudo definido. Eu ia sair do Pode Vir, né, para esse ano, né? Eu ia me desligar do Pode Vir para me descansar, para mim não ter que estar na correria de muitas coisas que tem no projeto. E aí, antes da data do meu desligar, Deus nos presenteou com esse novo nível da Viviane e do Vilauba, esse novo projeto, esse novo desafio, esse novo crescimento para eles. E a gente, como amigos e irmãos em Cristo, é isso que a gente entende. Aí frustra os meus planos, não precisa, não dá mais para tu sair agora. E eu disse, mas eu também não posso ser o diretor executivo, eu não posso pegar essa promoção porque eu estou precisando descansar, né? Então a gente foi orar para que Deus mandasse, mandou um homem de Deus para ser o nosso diretor, que é o Disseu, né? O diácono Disseu, e a gente decidiu, não vamos voltar agora. E nós tínhamos aí 2 problemas, né? Ainda, eu, que precisava descansar, e isso fez com que a gente abrisse a mente para o leque. Não era só o Ted que precisava descansar. A Bia e o Wellington Júnior, que são líderes de jovens, que tem muitas demandas na igreja. Né? A galera da mídia, que faz a mídia do Pode Vir, mas faz a mídia da igreja e tem outras atribuições dentro da igreja. A nossa secretária, que é líder de mulher da igreja, é secretária da igreja, é secretária do Pode Vir. Tá entendendo? Então, a maior virtude do homem é poder se reinventar, entender onde ele está errando e se consertar. E aí a gente pensou e disse, gente, a gente vamos gravar, né? Vamos fazer gravado, porque a gente resolve 2 problemas fazendo gravado, né? Que não era um problema propriamente dito, era algo que nos entristecia, né? Para esse primeiro momento do Pode Vir. Né? Nós ainda não somos, aí eu quero dizer para você que quiser nos ajudar, nos patrocinar, vai lá no Instagram, fala com a gente, você vai entender. Nós ainda não somos autossuficientes financeiramente falando. É um projeto que a gente consegue, com a ajuda dos irmãos que nos ofertam, manter essa estrutura, dar manutenção do nosso equipamento, poder adquirir equipamentos que a gente ainda precisa ter. E o que era isso? A gente não conseguia trazer alguns convidados que a gente queria trazer. Por quê? São convidados que não moram em Fortaleza. E a gente ficava assim, a gente transmite ao vivo dia tal, né? 2 sexta-feiras por mês ao vivo. E a gente ficava sem conseguir trazer essas pessoas. Né? Eram pessoas que às vezes até estavam aqui na sexta-feira, mas não era na data que a gente fazia a transmissão do episódio, né? E outro detalhe, a agenda dos nossos convidados nem sempre batia com a data que a gente fazia a exibição. Tipo, vamos convidar o Ted, né? Pro episódio do dia 3 de fevereiro. Aí falava com o Ted, aí o Ted dizia, não posso, dia 3 de fevereiro. Tá entendendo? Então a gente começou a ver que era muito bacana fazer totalmente ao vivo, mas a gente estava impedindo o projeto de ir além, né? De poder trazer uma pessoa que está em outro estado, porque no dia que ele veio para Fortaleza, e aí ele tinha uma quarta-feira à noite livre que ele podia vir, aí a gente vem, grava e lança no dia do episódio. Sem falar que a gente reúne a equipe um dia só no mês e a gente percebeu que a gente conseguia fazer com mais qualidade e oferecer para os nossos ouvintes uma qualidade melhor, entendeu? Então, assim, uma das coisas que perguntaram, e o chat? Gente, o chat ele vai estar aberto, o episódio é gravado, o chat vai estar aberto, você pode comentar, a gente vai ler, né, os comentários, a gente vai responder lá no chat um comentário que você fizer, tá? E aí até melhor, porque antigamente nós apresentadores a gente tinha vontade, mas não podia,
né? Ficava se coçando para interagir com as pessoas. Agora não, a gente vai estar tendo... E outra, quando a gente interage nas redes sociais, o fato de a gente comentar, outras pessoas que nós seguimos ou que nos seguem também vão ver. Então é uma forma de, nem mesmo você não querendo, você está evangelizando. Exatamente. Porque o que você curtiu, o que você comentou, o que você compartilhou, outras pessoas vão ver. Então é uma ideia muito massa. E aí, Bia, esse novo formato, ele trouxe pra gente novos horizontes. Né? Hoje a gente já pode pensar mais alto em quem a gente quer convidar. Porque a gente ficava muito limitado. Né? Hoje a gente já pode pensar mais alto. Eu lembro que a gente fez uma enquete, né? E na transição do primeiro para o segundo ano, né? Tu vai lembrar disso. E a gente perguntou, quem você gostaria de ver no Pode Vir, né? Aí apareceram vários nomes, né? Aí um dos nomes que apareceram lá foi o do Nicolas Ferreira, né? Aí quando eu li, eu disse, oh meu Deus. Aí aconteceu de o Nicolas estar em Fortaleza, né? Só que ele estava em uma data que não batia com o calendário do Pode Vir. Porque o nosso calendário ele é montado na programação da igreja. Nós somos um podcast da Igreja Cristã de Ilha de Parangaba. Então nós não escolhemos aleatoriamente as datas. Essas datas são datas que a nossa comunidade de fé vai estar livre para poder assistir o podcast. Tipo, a gente está tendo um evento nas sextas-feiras. É o Congresso da Família na sexta-feira. O podcast não vai ao ar nesse dia. Sim. Porque o nosso primeiro público é a nossa comunidade de fé. Né? Não que a gente vai estar querendo fazer restrito para a gente, mas a gente precisa entender isso. É algo que eu aprendi muito com meu pai, que era pastor. Primeiro você zela pelo de casa, para depois você zelar pelos vizinhos. Então a gente faz pensando em alcançar a alma, mas nós temos um público-alvo, a nossa comunidade de fé. Eles precisam estar em casa para ver. E a gente não podia fazer esse choque. Hoje, né, a gente pode sim, o cara está aqui em Fortaleza, a gente pode ligar para ele, tem como você, qual é o dia que você pode? Aí ele vai dizer, eu posso na quarta-feira, não tem nada na nossa igreja, a gente vem e grava. Então a gente consegue levar uma qualidade melhor para os nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem. Aí eu já mando um recado pro Nicolas, né, cara? Quando tu vem aqui para Fortaleza, avisa nós, se der certo, tu vem aqui gravar com nós. Custa nada, irmãozinho. Aqui tá bem geladinho, viu? Tem, tá um amendoinzinho. Tem amendoim. Eu não tô comendo amendoim, gente. Porque eu me engasguei no começo, antes de começar, e eu fiquei com medo, só depois. Então é isso, Bia. As mudanças aconteceram pensando no nosso público, né? Pensando no nosso público, pensando na questão saudável. Porque todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, que para vocês é só quem está apresentando, não, mas tem uma pessoa que fica na técnica, tem um pessoal da mídia, tem um pessoal do receptivo, tem o pessoal que vem para a limpeza, e todas essas pessoas são voluntários, que uma vez tem que abrir mão da sua vida pessoal para estar ofertando o seu tempo para que esse projeto possa chegar na sua casa. Então foi pensado em tudo. Era uma coisa que a gente nunca cogitava, né? Porque a gente gostava do formato ao vivo, mas foi algo que Deus disse, cara, vocês precisam abrir os olhos para o além, né? Então, por isso a gente fez essa mudança e eu creio que vai ser bênção. As pessoas vão continuar recebendo coisa com qualidade nas suas casas. Muito bom. E eu amei, né? Porque a gente se reúne e é bom que vem a equipe logo toda nesse primeiro dia que a gente se encontra para gravar os episódios. Então, eu tenho certeza que para você a qualidade vai ser ainda melhor. E como a gente estava falando, compartilhem, divulguem para outras pessoas, porque isso, além de ajudar a nossa igreja, você vai estar evangelizando para outras pessoas. E para a gente finalizar, Ted, já estamos chegando no final. Eu queria te perguntar o seguinte, que conselho você daria para os jovens cristãos que desejam servir a Deus através do teatro, do cinema, do audiovisual, podcasts ou produção de conteúdo? Cara, eu vou dar um conselho dividido em duas partes. O primeiro é comece. É preciso que você comece a fazer algo para o reino.
Se você quer fazer no teatro, faça no teatro. Se você quer fazer através das mídias digitais, faça. Se você quer fazer um podcast, faz. Mas comece, porque o reino precisa. E segundo, e o mais importante, tenha foco no que é a sua missão principal. Isso é muito importante. Quando você tiver o foco no que é a sua missão principal, você vai romper muitas barreiras que te limitam. E assim, qual é o foco do Pode Vir? É levar a palavra de Deus, certo? E isso serve para todas as áreas de artes dentro da igreja, seja teatro, música, dança, filme, cinema, série, sei lá, drama box, que agora tem, né? Uma nova... Seja lá o que for, dorama, o principal, se é para falar de Deus, o principal é a mensagem. Então foca na mensagem. Porque você vai conseguir passar as barreiras. E é uma das coisas que limita muito as pessoas. O foco é a mensagem. O cinema, para entender a questão do foco, cristão, ele foi muito criminalizado pela própria igreja. Sabia disso? Nós, como cristãos, foi que começamos a criminalizar o cinema cristão. Por quê? Porque não tinha qualidade, a iluminação não era boa, era mais escura, a câmera não era boa, entendeu? Mas a mensagem estava ali. E tem uma coisa que prova que o primeiro filme cristão que rompeu a barreira da qualidade, né, que foi Desafiando o Gigante, a cena que você mais vê nas redes sociais é a cena que mais emocionou todo mundo, foi a cena que foi feita com o equipamento mais barato que eles tinham. Num plano sequência mais tosco que existe, porque eles não tinham o equipamento para fazer do jeito que eles queriam, que é aquela cena que o cara bota o outro nas costas e atravessa o campo. Eles fizeram com a câmera mais barata que eles estavam usando na produção, porque eles não tinham equipamento para fazer do jeito que eles imaginaram. E a cena foi feita do jeito mais simples, mas é a cena que mais contagiou. Eu não estou dizendo, se você tem condição de começar com equipamento top, começa. Mas se você não tem, busca começar. E no foco no que você vai levar. O foco é a palavra de Deus. Entendeu? Se você souber como que a gente começou o nosso canal no YouTube da nossa igreja para transmitir os nossos cultos, você não tem noção. A gente tinha uma pandemia. Se você for ver os nossos primeiros cultos, você vai dar risada, né? Olhando pela parte técnica, a gente começou com um celular, um Samsung, um notebook todo remendado, mas a gente precisava levar a mensagem. Como que a gente começou o podcast? Esses microfones, eles são novos. Mas no primeiro ano, nós começamos com os microfones da igreja. Os de fio. Você precisa, mais o importante é levar a palavra. Não que você não vai levar a qualidade. E Bia, o ímpio entende isso melhor do que nós cristãos. Sabia disso? Eu vou dar um exemplo nerd para isso. Se você for analisar o filme dos Vingadores, o Ultimato, se você for analisar o conjunto da obra, o roteiro, as cenas, você vai ver que o filme não é bom. Entendeu? Mas o que foi que eles prometeram para nós ouvintes? O que era o marketing dele? Vocês vão ver a maior cena de luta e o maior número de heróis juntos. Então você saiu de casa para ir para o cinema para ver isso? Você não estava prestando atenção no roteiro. Você estava esperando ver todos juntos. Aconteceu? Aconteceu. E quando começou a acontecer, ficou todo mundo em êxtase. Porque o foco era esse. Eu vou ganhar dinheiro, né? Que é o alvo secular, né? O segmento, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, como que o cristão tem que pensar? O meu foco é a palavra. Eu vou ganhar vidas com a palavra. Verdade. A gente vê muita produção cristã com qualidade sem conteúdo. Verdade, Ted. Então, você que vai começar, primeiro começa, segundo tenha foco. Você não está lá para ganhar Oscar, você não está lá para ser premiado, você está lá para levar a palavra. As premiações vão acontecer? Pode sim. Pode acontecer, cara.
que quando você começar a ser visto por pessoas que precisam, Deus te dá a recompensa. Isso é fato, né? Se você está colhendo, se você está plantando, você vai colher. Então começa. Primeiro ponto, começa. Deixa de ser um crente que não dá trabalho para o diabo. Deixa de ser um crente que vai para a igreja só para satisfazer, só para alimentar o teu espírito. Vai para a igreja para fazer algo para Deus. Jesus morreu na cruz por você. Retribua. Na tua comunidade de fé, nem que seja para você varrer a igreja. Faça alguma coisa. E quando começar, comece com foco. O teu sorriso na porta da igreja vai alcançar vidas. Verdade. Muito bom, Ted. Sigam esse conselho, viu, gente? E, Ted, eu queria te agradecer por esse momento. Eu que queria agradecer. Te agradecer por estar falando um pouquinho mais, né, do Ted por trás das câmeras, dessa tua paixão pelo teatro, que quem te conhece mesmo pessoalmente, todo mundo sabe que esse é o Ted, que ele ama o teatro, que ele ama estar por trás desses roteiros, dessas coisas criativas. Então, ele é essa pessoa, tudo que ele está falando aqui. Então, muito obrigada, Ted, por compartilhar mais com a gente. E tomara que isso que a gente conversou aqui possa te inspirar a utilizar toda a tua criatividade, toda a tua excelência, tudo aquilo que você tem como um propósito em todo canto que você for, principalmente na sua igreja. Porque hoje a gente está precisando muito de pessoas. Em qualquer lugar que você for, em qualquer igreja, nós precisamos de pessoas para fazer algo com propósito, com excelência e também com criatividade. E a excelência não é estar perfeito, mas é como a gente falou lá no versículo, no início do episódio. Tudo o que fizerem, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, quando a gente faz para o Senhor, a gente pode não ter o melhor equipamento, não pode ter o melhor recurso, mas se a gente faz para o Senhor, então a gente faz com excelência. Então, que esse episódio ele possa te inspirar. E se você conhece alguém que tem criatividade, que gosta de fazer as coisas com excelência, encaminhe esse vídeo para que ele possa se motivar ainda mais a utilizar os seus dons e talentos no reino de Deus, na igreja onde ele está inserido, na comunidade que ele está inserido. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena, que esse podcast ele está riquíssimo de informações. Então é isso, muito obrigada, Ted. Agradeço a cada um de vocês que assistiu esse episódio e que Deus abençoe sua vida. E você que está aí nas artes da sua igreja, cara, você sempre vai receber crítica. Entenda, não existe, eu aprendi isso com o pastor Arnaldo também, não existe crítica destrutiva. Toda crítica é para o teu crescimento. O que faz a crítica virar destrutiva é o que você vai fazer com a crítica, né? Se alguém, né? Eu fui muito. Eu já ouvi crítica que alguma coisa que eu fiz não foi boa, ou não era legal, não estava bom. Ninguém vai agradar a todo mundo. Agora você pega essa crítica, analisa se realmente a pessoa que te criticou tem razão, que às vezes a pessoa critica sem ter razão. Mas às vezes ela tem razão, e aí você diz, não, eu tenho que melhorar nessa área, né? Não deixe que as críticas te limitem. A crítica, ela é o seu combustível. Melhor uma crítica sincera do que um aplauso falso. Frase de efeito aí, viu, gente? Bem melhor. Porque a crítica sincera te faz crescer. O aplauso falso faz você esquecer que tem que olhar e você acaba caindo lá na frente. Entendeu? Então, assim, guarda isso no teu coração. Muito bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Boa semana para você, bom final de semana, que você esteja presente aqui nos nossos cultos da nossa igreja. E se você é de outra igreja, vá para a sua igreja, vá servir lá, porque esse é o melhor lugar que você deve estar. E é isso, até o próximo episódio. Valeu!